bem-vindos a mais um episódio da Mãe Tá Off, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E se você tá assistindo a gente no YouTube, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, dá uma olhada em todos os vídeos que a gente já gravou, que tem muito conteúdo bom. Inclusive, vai ter um negocinho aí diferente hoje, né, Rúbia? Você vai dar uma olhada nos episódios aqui de baixo e, opa! Tem figurinha repetida. Porque pela primeira vez aqui na história do Aumenta Off, a gente tá repetindo a convidada, né, Paola? Por quê? O que acontece, gente? Depois de 50 episódios, a gente já percebeu que tem alguns assuntos aqui que são meio recorrentes nas nossas rodas. Independente de qual seja a pauta do programa, tem alguns assuntos que vira e mexe, eles voltam. Então, o que a gente fez? A gente fez um programa só pra isso, né, Rúbia? E a gente viu também que, de acordo com o IBGE, tem uma pesquisa que foi feita que as mulheres estão adiando cada vez mais a maternidade, né, Paola? Isso, e também eu vou dar uma lida aqui pra não falar a coisa errada, tá? Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 pessoas em todo o mundo sofre de infertilidade, seja ela feminina ou masculina. E para falar sobre fertilidade, gravidez tardia, congelamento de ovos e dificuldades de engravidar, a gente trouxe ela, que é especialista, Ornella Minelli, ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. Seja bem-vinda, Ornella! Obrigada! Gente, que delícia estar aqui. E mais ainda agora, sabendo que foi a primeira repetida. A gente que agradece. Você mereceu esse pódio aí de primeiro, porque, olha, a gente queria você aqui toda semana, Ó, já falei, hein? Já falei que eu tô facinha. Vamos. Não, e você ficou tão amiga que eu até não falei doutora Ornella Minelli, Ornella. Mas é Ornella mesmo, pelo amor de Deus. Mas é mesmo. A gente quer, inclusive a Rúbia que é boa de interação, né, Rúbia? Olha só, a gente quer fazer quadros, sempre que forem quadros específicos de medicina, de saúde da mulher, não sei o que, a gente tem um negócio fixo e sempre a doutora Ornella. Quem apoia? Quem apoia? Eu vou amar. Eu apoio super, eu vou amar. É muito gostoso, quer. né? Eu acho que podcast, acho não, a gente sabe, né, como é uma realidade hoje. E sendo muito honesta, depois que eu vim aqui, o de vocês eu sou assim, a maior seguidora, tá? Tem um novo, eu tô lá. É muito gostoso mesmo, fácil, prático, dinâmico. É o futuro, né? Sabe o que eu quero começar aqui, esse papo? Posso começar? Claro. Porque eu já levantei a bola aqui. Não, porque eu achei interessante esse dado de infertilidade, porque ele tá apresentado como uma crescente, né? É. Então, assim, tem como a gente falar ou traçar uma relação entre a maternidade tardia e a infertilidade? Tem. É engraçado isso, né? E eu fico feliz desse assunto estar cada vez mais em pauta, porque é uma realidade. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês pra responder isso, vejam só, os homens, a cada 90 dias, tem uma população nova de gameta, de espermatozoide. Já nós, mulheres, a gente nasce com todos nós, a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, por isso que o fator idade é tão importante pra mulher. Ah, é zero importante pra homem? Não. A gente vai chegar lá. Mas pra mulher, é assim, maior marcador de reserva ovariana disparado é a idade da mulher. Disparado. Então, eu usei anticoncepcional por X anos, eu guardei óvulos. Não. Tem uma frase até poética de um livro que é super importante de reprodução, que ele fala assim, o óvulo tá fadado à apoptose. A apoptose é a morte celular programada. E é verdade. Então, quer a gente queira, quer não, esse óvulo vai morrer. O único jeito que a gente tem de parar ele é congelar. Mas por que é uma crescente? Porque, poxa, eu tenho 33. Na minha idade, minha mãe já tinha as 3 filhas, ó. Hoje, por N motivos, ou a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, enfim, por N motivos, a mulher vem postergando a maternidade. E quando ela vai ver, às vezes tinha algum problema, às vezes tinha uma endometriose que ela nunca viu, que é uma doença super comum, que afeta muito a fertilidade feminina, por sinal, é a principal causa de infertilidade de fator feminino. Então, postergar a maternidade é sim um problema. Por isso que a gente tem que ficar de olho nisso. Ornella, deixa eu só te fazer uma pergunta pessoal minha, tá? Claro. Quando eu tava vendo esses dados todos, em uma das pesquisas, que agora eu não vou lembrar qual que foi, quando fala da infertilidade, eles julgavam a infertilidade como depois de 12 meses que o casal tenta ininterruptamente engravidar e não consegue. Desculpa a minha ignorância, mas infertilidade pra mim era quando não podia engravidar. A infertilidade é quando não pode ou a dificuldade já é uma infertilidade? Boa. É uma dúvida de conceito. Tá, Estéril é quem não engravida de jeito nenhum. perfeito. Agora, quem é infértil é quem tá de fato tentando há no mínimo 12 meses sem sucesso. Agora, quando você tem mais de 35 anos, 35 ou mais, esse 12 meses cai pra 6 meses. Tá, Que é a hora que a gente tem que se mexer. Peraí. Era pra ter engravidado. entendi. É uma coisa legal pra gente falar. Acho que todo mundo, quando decide, vou liberar, vou engravidar. É assim, né? A vida inteira eu não quis. Quando eu quero hoje. Então, essa relação... Tenho certeza, eu tô grávida.
né? A pessoa tem certeza que ela tá grávida e tentou e conseguir e menstrua. A chance de um casal, tendo relação, obviamente, desprotegida, né, no período fértil, tudo bonitinho, a chance desse casal engravidar em 1 mês é em torno de 17%. É minúscula. Mas eu tinha um professor na faculdade muito bom que ele falava assim, a não ser que você não queira, não possa, não tenha dinheiro, é uma relação no meio do ciclo que engravida. Mas é menor, a chance maior é você não engravidar em 1 mês. Sabe, eu tinha uma amiga que ela tava tentando e ela começou a ficar muito nervosa. Sim. Me desculpa. E aí eu comecei a fazer uma ligação, tipo, com o emocional e essa parte de engravidar. Isso existe mesmo? Super. Super. Agora, o problema é que tem gente que fala, se você relaxar, você engravida. Eu falava isso, gente, péssima, A né? mulher a mulher não, porque é o casal que é infértil. O casal infértil vai ouvir isso sempre. Relaxa que engravida. Quando você relaxar, para você de engravida. pensar nisso. Não dá. Quem quer engravidar, gente, de coração, eu vejo elas todos os dias. Quem quer engravidar e não tá conseguindo é desesperador. E todo mundo em volta fica grávida. E ela faz tudo. E ela faz teste de ovulação. E ela mede temperatura, ela vê que ela tá ovulando e faz... Né? E chega num ponto que a relação sexual é só pra isso. E aí acaba tendo problema no casal, no relacionamento. Enfim, e é lógico, na teoria é lindo mesmo. Se a saúde mental é um pilar super importante pra vida inteira, mas na reprodução também, se tiver em dia, ótimo. Agora, fala pra quem tá vivendo isso. Não é um botão, né? Não é, ai, tá bom, vou ficar tranquila então. Eu sempre oriento terapia, medidas alternativas, então, acupuntura, contato com a natureza. Realmente isso faz sentido. Mas é difícil, né? Não, e é engraçado porque aí ela congelou os óvulos e aí, de fato, ela relaxou. Porque assim, tá, Tô tranquila. Garantiu. tô tranquila. Uma E aí, Engravidou. agora- Gente, isso é um clássico, tá? Vocês nunca ouviram aquela história de, tô medo de estar grávida? Faz um teste, dá negativo, você menstrua? Mas porque eu ia ligar esse paralelo, porque com a menstruação, eu acho muito real isso. E é. É muito, o psicológico tá muito ligado. Total. Tô com medo. Quando você relaxa, foi. Por quê? Olha que genial isso. O hipotálamo e o sistema límbico. Hipotálamo é quem começa a ligar o círculozinho dos hormônios, né? A gente tem hipotálamo, hipófise e ovário para começar a ovulação. O sistema límbico, que é das emoções, é ele vizinho. Então, você tá muito estressada, você bloqueia o eixo. Olha que genial isso. É genial, sério. E aí você bloqueia lá em cima. O corpo é perfeito. Gente, pelo amor de Deus. Agora, eu tenho um monte de pergunta pra fazer sobre até isso que você falou de média de temperatura, faz o É. teste de fertilidade, não sei o quê. Mas antes, vamos anunciar a novidade? Vamos anunciar a novidade aqui do programa? Gente, o que é? Vamos, Paola, porque hoje é um dia muito especial pra gente. Porque a gente tá iniciando oficialmente a nossa parceria com a Blue. E se você tá assistindo desde o começo, você já reparou que a partir deste episódio, a gente vai estar sempre acompanhada da linha completa da Blue aqui no nosso estúdio. E essa parceria, ela nunca fez tanto sentido, porque são produtos que eu realmente uso dentro da minha casa, eu uso com a minha pequena. Eles são medicamentos fitoterápicos, ou seja, eles são produzidos da forma mais natural possível, a partir das plantas medicinais, uma linha completa que vai desde o fortalecimento da imunidade até os cuidados com as gripes, resfriados, e tem eficácia comprovada. E vamos começar, quer ver, Blue Mel Immune Kids. Daí tem na versão gomas e solução oral, que é pra quê? Pra fortalecer a imunidade das crianças. Tem também Blue Grip, que é pra gripe e resfriado. Tem Blue Mel Edera, que é um xarope pra tosse. E tem o Blue Soro, mas assim, que é pra congestão nasal. Só que assim, Ruba, esses aqui já são meus. Tá bom? Mas eu vou conseguir os meus porque a gente tem cupom de desconto, 30% de desconto, tá aqui na tela pra vocês. A mãe tá off, então na descrição vai ter o link pra vocês adquirirem os produtos. E a gente começa o nosso episódio assim, né, Paola? É isso aí. Então agora vamos continuar o papo? Vamos continuar que tá bom? Ô, Ornella, me diz uma coisa. Esses métodos pra tentar ajudar a engravidar, Sim. eles são eficientes? Ou eles mais atrapalham o psicológico? Eu acho que depende do método. Exemplo, método de Billings, né? Que você vê a filância, você vê como tá o muco cervical. Primeira coisa que ajuda muito, né? As mulheres que sabem, que sentem que estão ovulando, gente, parabéns, você é uma sortuda. Muito. Não é bom? Eu sinto muito. Isso é ótimo, Mas porque... como que é isso? Eu sinto dor. Isso. Eu sinto dor. Chama Eu vou dor falar da ovulação. Gente, aqui papo de mulheres, tá? Eu sinto dor e eu sinto, tipo assim, a hora que faço xixi, eu percebo, eu sei muco. exatamente quando eu tô Isso. ovulando. Parece que o conteúdo vaginal parece uma clara de ovo. É filóide. Sabe por quê? Gente, é que eu sou apaixonada por isso, né? Mas olha que maravilhoso, é pra aumentar a lubrificação e ajudar vocês a terem relação. E normalmente é quando você tem mais libido no mês. Que é aquela fase que o folículo, que é a casinha do óvulo, cresceu, fez bastante derivado de estrogênio, aumenta, muda o muco cervical, tá no máximo, vai ovular,
dá aquela dorzinha de um dos lados, porque o óvulo cai na pelve. Pra desmentir qualquer professor de biologia, o óvulo não tá encostado na tuba, né? Ele tá perto. Então, o óvulo solta, o ovário, perdão, solta o óvulo na pelve e a tuba vai lá, pesca ele. E o encontro dos gametas, o óvulo espermatozoide, é lá dentro da tuba. Então, essa hora dá uma dorzinha de um dos lados e a mulher fala, eu ovulei do lado esquerdo. Eu não sei, eu não consigo. Eu conheço amigas minhas que sabem diferenciar até o lado. Eu não Exato. sei, mas eu sei. Eu sinto E uma dá pra dor muito saber. desconfortável e eu sei como Você sabe é. onde é? Isso tem até um nome, né? Vem do alemão, chama Mittagschmerz, que é a dor do meio. É a dor do meio do ciclo. E quando à direita, às vezes simula apendicite. A depender da sensibilidade da mulher. Chega com uma dor do lado, aguda. Realmente faz uma mini peritonitezinha. E quem tem isso é maravilhoso. Agora, eu vou contar só com isso pra engravidar? O jeito mais fidedigno é eu saber quanto tempo dura meu ciclo. Então, eu pego uma média dos últimos 3 meses e é uma conta de matemática. E, gente, uma vez eu fiz um vídeo pra falar essa conta no meu Instagram. Um vídeo, assim, acho que de 30 segundos. Meu Deus. Foi, assim, um estouro. E as pessoas não sabem. Então, vamos lá. Como Como é essa que é? conta? É N, sendo N o número de dias do ciclo. Então, você pega os últimos 3, faz uma média aritmética. Esse é o N. Menos 14, porque 14 é uma constante. A segunda fase do ciclo, gente, dura 14 dias. Então, você ovulou. Em 14 dias, ou você tá grávida, ou você vai menstruar. O que muda o tempo do seu ciclo? O tempo até você ovular. Então, é N menos 14 é igual o dia da ovulação. E aí que tá o erro. Todo mundo fala que você ovula no 14º, não é? Não é. A maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias. Então, se você tem um ciclo de 28 menos 14, o dia da ovulação é o 14º. Agora, se o ciclo tem 30, não é o 14º. Então, você tem que fazer a sua conta. Então, o seu período fértil é o dia da ovulação, os 3 dias que antecedem ele e os 3 dias que sucedem. Tudo isso é seu período fértil. Então, se você tentar engravidar, você falar, eu estou tentando, você teve relação nesse período. Entendeu? Não é uma relação aleatória. Então, se vocês têm esses métodos que te ajudam, eu vejo que meu muco tá mais filoide. Eu vejo... O negócio da temperatura, veja. Ele é, na minha opinião, é um dos mais falhos. Por quê? Você tá resfriada, você pode ficar com febre. E não tem nada a ver. Sim. Tanto é que pra evitar a gravidez é um método muito falho. Agora, pra engravidar, atrapalhar não vai. Então, isso é da temperatura. Porque quando você ovula, aumenta a temperatura. Entendeu? Se você estiver medindo essa temperatura o mês todo e você vê quando aumentou. Agora, o da filância ajuda bastante. E do teste de ovulação, O da carinha que o sorri. da carinha, eu acho assim. Se você está em paz, eu falo para os pacientes no consultório. Você está tranquila, mesmo, de verdade, compra. Que ajuda mesmo. Nenhum conflito de interesse, né? Vale deixar isso bem claro. Sim. Mas eu acho que você está muito em paz e você gosta de controlar de um jeito positivo, isso te ajuda. Acho legal, que você sabe exatamente quando você está ovulando. Lembrar que ele é retrógrado, né? Quando ele sorri, você já ovulou. Mas tudo bem, você está no período fértil. É diferente daquela mulher que já está em pânico. E aí ela faz o teste, e não dá certo, e ela colocou errado, e aí não sorriu, ai meu Deus, eu não ovulei, aí ela perdeu o período fértil. Você entende? Depende. Depende da paciente. Ornelli, deixa eu te perguntar. Hoje, ainda existe algum fator físico, ou do homem ou da mulher, que impede completamente uma gestação? Então, assim, algum tratamento que não tem opção? Tipo assim, não tem opção de fazer algum tratamento. Existe isso? Nossa, a pergunta é muito boa, porque cada vez mais a gente tem alternativas. Às vezes, por exemplo, não tem como ser natural. Exemplo fácil, um fator tubário bilateral. As 2 tubas estão obstruídas. Naturalmente, não tem como. Então, ela é indicada de cara para fertilização in vitro. Um homem que ele é azospérmico, não tem nenhum espermatozoide, com gameta dele, não dá. Agora, uma coisa que não sei se vocês queriam falar disso um pouco, mas eu acho que é o futuro, que é uma realidade, no futuro não, já acontece, é doação de gameta. Então, você pegar óvulo doado, sêmen doado, porque ser mãe e ser pai, gente, é muito mais do que um gameta. Né? A epigenética, que é além da genética, tá aí para comprovar isso. Depois que a gente sair daqui, dei uma pesquisada na Emma e Molly. Eles são um casal, olha que legal. Esse casal, essas são as crianças, né? Emma e Molly. Gibson, sobrenome. Esse casal americano queria engravidar há anos, tinha um fator de infertilidade que realmente... Eles não conseguiam engravidar com gametas próprios. E eles adotaram um gameta que tinha a idade cronológica dela. Foi congelado lá atrás, com 27 anos, 24 na época, que era a idade que ela tinha. E eles adotaram esse embrião. É lógico, gente, que nos bancos a gente procura, claro, pegar pessoas fenotipicamente parecidas. Então, se eu tô doando um embrião meu, né, a gente não vai doar esse embrião pra uma mulher asiática, por exemplo, que não parece comigo. Agora, esse casal adotou esse primeiro embrião e anos depois adotaram mais um embrião do mesmo casal que doou. Depois colocam no Google, se alguém falar que não parece, é muito além da genética, sabe?
Então, pra quem tem... Acho que tem muito tabu sobre isso, talvez. Ai, não é filho. Gente, claro que é. É muito mais. E às vezes pra doença também. Não sei, Também. porque isso é uma coisa que me pega, assim. Quando a gente teve um episódio com a Tarine aqui, e aí ela falou que na família dela nunca tinha caso de câncer, e aí ela foi, quando ela foi fazer fertilização in vitro, ela quis Pesquisou. essa coisa da doença era o mais importante pra ela. Dá pra fazer. Por exemplo, tem doenças que são ligadas ao cromossomo sexual. Então, todos os meninos daquela família, esse casal, ele não procura a gente porque ele é infértil. Ele procura porque todos os meninos dessa família têm uma doença X. Então, a gente quer engravidar, só que eu não quero correr o risco dessa doença que é incompatível com a vida, ou então que é muito ruim. Então, a gente faz o tratamento não porque são inférteis, para poder fazer a biópsia, fazer uma análise genética e garantir que a gente vai transferir só as meninas. Não porque ela tá escolhendo o sexo, isso não pode, tá? Isso não pode no Brasil. Mas dá pra fazer isso? Se você faz a biópsia, você sabe o sexo do bebê. Só que você não pode, eu vou transferir esse porque é menina. A não ser que eu vou transferir a menina porque os meninos têm a doença X. Então, pera. Então, nos embriões, você já consegue saber se é menina ou menino. É a mais. Se você só faz a FIV e faz o embrião, você não tem essa informação. Tá. Agora, tem um ponto, que é o blastocisto, que é o embrião de 5º dia. Antes de transferir, eu posso fazer uma biópsia. Eu tiro 5 a 6 células do que vai ser placenta e faço uma análise cromossômica. Então, eu sei se esse embrião é cromossomicamente normal. Quer dizer, eu e muita gente, né? Quem faz é embriologista. Por sinal, parabéns, feliz dia do embriologista, que é hoje. Eles que fazem, que é uma parte super difícil. Mas isso dá pra fazer. Agora, escolher sexo, não. E aproveito pra falar que, pessoalmente, eu acho isso péssimo. Tá. Graças a Deus é proibido. Deixa eu voltar um pouco. Eu tava assistindo uma Perdão. entrevista, eu não vou lembrar agora com quem era, tá? Que tava comentando que tava tentando engravidar. E que aí o que fazia? Pegava o período fértil e tava tendo relação direto. E depois foi perceber que isso não era bom, porque ficava toda hora desgastando. Eu não sei nada de termos técnicos, gente, Imagina. desculpa. Mas que isso era negativo, inclusive. Porque era toda hora tendo relação e isso desgastava e não era bom. É verdade isso? Não. É mentira. É um mito dos bons, tá? Pra um casal que não tem problema de fertilidade, um casal fértil... Detalhe, tá? Qual que é a estatística? 15% dos casais são inférteis. Brasil, tá? 15%. É bastante. Mas um casal que não tem problema de fertilidade? Não tem problema nenhum. Porque, gente, sabe quanto tem espermatozoide em um ejaculado? Não. Mais ou menos? Pra ser normal, tem que ter mais de 15 milhões. A gente ovula um óvulo. Entendeu? Meu Deus. Muito mais importante, claro, precisa ter no mínimo 15 milhões, que é até mais baixo, a gente gostaria que tivesse 70, 60 milhões. Mas basta um, né? Que nade pra frente, nade rápido. Então, putz, a não ser que esse homem realmente tenha um problema, tem uma qualidade ruim, uma quantidade muito abaixo, aí essa pessoa, sim. Tem uma série na Netflix, mudando um pouco de assunto, mas eu não sei se vocês viram. Pedaço de Mim. Sim. Não, E aí- mas já me falaram. Cara, eu achei incrível, assim, porque eu queria entender um pouco sobre esse processo pra relação do casal. É que eles, pra quem se não assistiu Não, ainda, não assisti. a Juliana Paz e o Vladimir, que são os atores, eles querem engravidar. E eles estão nesse processo. E, inclusive, ela tem cena dela medindo a temperatura e não sei o quê. E eles estão nesse processo há muito tempo. E aí começa a virar um negócio meio robótico, né? Ela chega em casa e fala agora, porque assim, medita. E aquilo acaba desgastando a relação. Óbvio, depois, enfim, tem spoilers, né? Que a série vai. Mas assim, o início da série é justamente esse: é um casal tentando engravidar e o quanto aquilo tá estressante pro casal, sabe? Claro, imagino. E eu imagino que talvez no seu consultório isso seja recorrente de casais tentantes, né? Super, super. O problema é que, assim, tem dois casais. O casal que não é infértil, até que se prove o contrário, que era minha paciente ginecológica, que resolvi, vou liberar, veio, fez os exames, começou a suplementação, vou liberar agora. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Deu 6 meses, ela vem com o marido. Essa hora, você já vê que tá mais desgastado. Porque a grande maioria das mulheres dos casais, não são inférteis e vão engravidar. Quando chega nisso, que elas não engravidaram, realmente existe uma tensão. E isso que a gente falou no começo, 1 ano. 1 ano pra quem, gente? Pro livro. Né? Espera 1 ano tentando engravidar. É que, infelizmente, eu sei que não é pra todo mundo. Mas você tá em casa há 1 ano tentando engravidar, você não vai procurar ajuda? Fala, gente, não é possível. Então, sim, fica desgastante. E é uma coisa que, com muito jeitinho, eu tento falar pra que eles façam uma noite gostosa, sabe? Eu sempre brinco, esse dia é o dia de abrir um vinho, esse dia... Ai, mas pode tomar um vinho. Gente, antes de engravidar... Poxa, antes de engravidar, eu sempre falo, se divirtam. Todo mundo fez isso há anos, eu falo. Os incas faziam assim. Tá tudo certo.
Só que é difícil mesmo. É pesado. Vou falar bem, assim, honestamente, do Mateu eu tive muita sorte no primeiro filho. Porque de livro, eu parei o método e engravidei de cara. Da Donatella, eu, né, falei, nossa. E assim, não é que eu fiz, eu sou especialista nisso. Então não é que eu fiz, eu vou só tentar. Eu sabia, eu me fazia ultrassom e eu via que eu estava ovulando, eu sabia de que o ovário estava ovulando. Eu via o folículo crescer, que é a casinha do óvulo crescendo. Eu sabia que estava acontecendo. Então é meio que roubado, né? Não foi super natural. Não são aqueles 15, 17% a mais? Primeiro mês, nada. Eu falei, diferente, mas tá bom. Segundo mês, nada. Gente, o terceiro mês, veio um rosinha. Eu falei, pronto, não tô grávida. Liguei pro Félix, meu marido, falei, seguinte, você vai fazer espermograma. Eu vou fazer serossalpingo. A gente vai fazer porque tem alguma coisa muito errada. Bom, eu tava tão estressada, eu vi que tava tão estressada. Eu falei, acho que eu tô grávida. Eu fiz o exame, eu tava grávida. Isso era só um sintoma. Era só um sintoma, mas eu consigo, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não consigo falar que eu entendo quem tá anos tentando engravidar, não entendo. Mas dá pra sentir o gosto do caminho. É ruim. E é isso. E todo mundo em volta engravida, né? É a perspectiva, né? Tem até um lance da teoria da comunicação que fala da cognição, que que quando acontece essas coisas, você já acontece mais naturalmente, atento mas aí você àquilo. fica atento àquilo. É igual quando você compra um carro novo. Você só vê ele na nunca rua. viu, de repente, nossa, todo mundo resolveu comprar o seu carro. É muito doido. E sabe, Ornella, eu queria te perguntar qual a dica prática para os casais tentantes que já investigaram, fizeram exames e não encontraram nenhum empecilho, assim? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Primeira coisa, de verdade, do fundo do meu coração, se divirta no processo. É pra ser legal. É pra dar certo. Agora, uma coisa investiguei tudo, não achei nada, depende do tempo. Tô há 1 ano tentando engravidar, investiguei tudo, não achei. Tem uma parte, uma definição que é isca, infertilidade sem causa aparente. Eles são inférteis, eu não achei. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque a gente fica esperando que eles vão engravidar. Assim, já estão há 1 ano tentando. Agora, vamos tentar agora. Acho que é isso, né? Uhum. Vamos tentar agora. Eu sempre falaria pra se divertir no processo. Pra passarem com uma consulta pré-concepcional. Então, pra ver vitamina, pra ver como você tá, pra ter as orientações. Os dois, as pessoas... É muito engraçado, né? Todo mundo pensa que é só mulher. Os dois têm que se cuidar, gente. Os dois. Claro, a mulher que vai gestar. Mas os dois têm que se cuidar. Até nesse processo de investigação, investigar os dois. Os dois, porque é igual. A taxa de fator feminino e masculino é igual. Que é a primeira coisa, eu acho, que as pessoas acham que é só mulher. E outra coisa, né? A reprodução assistida não trata só casais heteroafetivos. Casais homoafetivos descobriram uma forma... Com a reprodução assistida, é mais uma forma, né? De serem pais e mães. Então, são casais que não são inférteis, né? Só uma questão biológica. E essa coisa da suplementação eu achei interessante porque, assim, teve uma experiência que sai um pouco do assunto, mas eu tava super, assim, minha mãe fala que eu nasci cansada. Então eu sou aquela pessoa, sabe, que tipo, já bate um cansacinho desde a hora que acorda. E aí tem um momento da minha vida que eu começo a achar que isso é meio depressão, assim. Falei, cara, eu tô triste, tipo, a vida adulta não é fácil pra ninguém, né? Mas pra mim tá pesando um pouquinho extra aqui. Se precisar atender, que se for algum paciente, pelo amor de Deus. Não, foi isso que eu fui ver, desculpa. Imagina. E aí eu comecei a fazer suplementação agora e melhorou minha disposição. Gente, eu sou outra pessoa. E eu falei, cara, não era depressão, era tipo falta de suplemento. Mas tá vendo como é que é? E isso, gente, é por isso que tem que passar em consulta anualmente. Tem que passar em consulta. Às vezes falta vitamina D e muda a sua vida. Atendi uma paciente essa semana com uma ferritina de 6. 6. É um absurdo. Eu olhei e falei, gente, como você tá de pé? E aí você acha que é depressão, aí você acha que tá com alguma doença, claro, se sente doente. Né? E é só suplementação. Imagina pra engravidar. A gente precisa disso pra viver. E pra gerar uma pessoa. Porque gravidez não é doença, mas é um estado especial de saúde. Sim. Né? A gente sabe como é que é, a gente já passou por aí. Gasta muito mais, você precisa Muito. de muito mais. É mito ou é verdade? Também outra coisa que eu já ouvi falar, que você tá usando pílula anticoncepcional contínua. Quando você para, é muito mais fácil de engravidar. Isso é verdade ou não? Como assim? Comparado ao quê? A quem não usava nada? Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar assim, se você usa a pílula há muito tempo, quando você para, cuidado, porque a hora que você para, é muito fácil de engravidar. Procede, não? Não, o que as pessoas pensam normalmente, que o fato dela estar usando pílula por X anos, ela tava guardando o óvulo. Tá. Isso não é verdade. Então, quando ela para, ela vai estar, com estoque... A gente não tá, a gente tá gastando, por mais que a gente não esteja ovulando, a gente tá gastando. Tá. Vocês têm uma noção? Um ciclo normal, 1 mês. O nosso corpo tá sempre tentando fazer a gente engravidar, né? A gente vai ovular 1, certo? Não é 1 só que você perdeu. Todo mundo foi recrutado.
tem um hormônio que sai da hipófise que chama FSH, o folículo estimulante. Ele é meio que como se fosse um regente de uma orquestra. Ele faz um... sabe, todo mundo cresce. Entre si, os folículos vão disputar quem é o melhor. Quem tem mais receptor desse FSH. Que vai ser o que vai crescer mais e vai ovular. Todo o resto, pessoal, que foi recrutado, morre. E a gente tá fazendo isso mesmo sem ovular. Então, você ter ficado X anos com o método, não guarda óvulo. E também, tem gente que fala, usar muitos anos dificulta engravidar. Não é usar muitos anos. Os muitos anos dificulta engravidar. Entende? Porque você tá mais velha, é isso? Porque você tá mais velha. Pela idade mesmo, não Pela é pelo idade. uso do medicamento, é pelo tempo que passou. Exato. Por exemplo, o auge de óvulo que a gente tem é dentro da barriga da mãe. Lá com 20 semanas de gravidez, nós mulheres. Quando a gente nasce, a gente já perdeu um monte. Quando a gente começa a menstruar, a gente já perdeu um monte. A gente ovula na vida mais ou menos, não é um número, né? Matemática, medicina não é matemática, mas mais ou menos 400, 500 óvulos. Então a gente vem perdendo ao longo da vida. Entende? A partir de 35, essa queda dá uma acelerada. Por isso que muda a definição de infertilidade depois de 35 anos. Que a gente tem que começar a investigar com 6 meses, não com 1 ano. Inseminação e fertilização in vitro são coisas separadas, é São. isso? E aí, São. quais são os processos de uma e de outra? Boa. A terapia de reprodução assistida, né, TRA, isso é uma entidade, né? É tudo que a gente pode fazer para ajudar esses casais a engravidarem. Primeira coisa, né, que tudo isso, mudou o mundo como a gente conhece, mesmo. Vocês sabem que hoje, mais de 10 milhões de pessoas nasceram oriundas de processo de reprodução assistida. Sem noção? Uau. O primeiro caso de FIV do mundo é a Louise Brown, que tem 46 anos hoje. Primeiro bebê de proveta, né? Que era assim que era chamado lá atrás. E o médico, um dos médicos, né? Que realizou essa façanha, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Por esse feito. Mas, gente, são só 46 anos de história. E já tem mais de 10 milhões de pessoas. É claro que eu sou muito entusiasta do assunto, eu acho que, gente, é um privilégio. Mas vocês entendem como é uma realidade? Agora, quais são os passos, né? Existe a alta complexidade e a baixa complexidade. Baixa complexidade, a fertilização, o encontro dos gametas é in vivo, ou seja, dentro da mulher. Exemplo, coito programado. Primeiro cenário. O que é coito programado? Aquela mulher que eu acho que não está acertando o período fértil. Não está acertando. Não é possível. Eu conversei com ela, eu vi que ela está confusa, ela está ansiosa, ela não está... doutor, eu quero fazer alguma coisa, mas ela não tem indicação ainda de alta complexidade. Eu falo, vamos fazer o coito programado, você vem menstruada. Eu faço um ultrassom. Eu vejo seus ovários, eu vejo quantos folículos foram recrutados. Eu te dou um remédio que ajuda a estimular um crescimento melhor. E monofolicular, pelo amor de Deus, gente, é aqui, né? Nunca usem remédio que a amiga indicou, que a vizinha indicou, sem acompanhamento. Nenhum tratamento de reprodução assistida deve ser feito sozinha, sem acompanhamento. Gestação múltipla, 5, 6, gente, não é legal pra ninguém, tá? É um risco pra todo mundo. Tem gente fazendo em casa essas coisas hoje. Meu Deus. Mas, vamos lá. Fiz um ultrassom, vi os 2 ovários, fiz a contagem de folículo antral, que é contar quantas bolinhas, quantas casinhas de óvulo eu tenho em cada ovário. E aí eu dou esse remédio por 5 dias. Eu vou saber mais ou menos o tempo do seu ciclo. Quando estiver mais ou menos na metade, você volta pra mim. Eu vou olhar e vou ver. Realmente tem esse cara aqui que vai ovular. Na natureza, a gente ovula depois de 36 horas de um hormônio que chama LH. Então, a gente faz, de uma forma medicamentosa, esse pico de LH. Então, eu tenho certeza que você tá no período fértil. Eu vou falar, namora em casa. Pronto. Esse é o coito programado. Vocês entendem que o encontro dos gametas é em vivo? E, pessoal, até para os médicos aí de plantão, adianta eu fazer isso em mulher que ovula? Não. Se ela ovula, ela tá fazendo isso em casa. Você vai aumentar a chance de sucesso dela fazendo isso. Você vai aumentar a sua angústia dela. Próximo passo. Inseminação. Inseminação, enfim, tem vários motivos pra gente indicar uma inseminação, mas vamos desenhar um. Um fator tubário unilateral, um fator masculino leve, existe uma alteração, mas não tão grave, do espermatozoide. A inseminação, você faz esse começo igual do coito programado. Aí lembra quando eu fiz a canetinha que vai disparar a ovulação? A gente vai agora no laboratório, a gente pega o sêmen desse marido, ele vai ser processado, coloca enzimas que deixam eles melhores, e aí coloca numa seringuinha, paciente acordada, em posição ginecológica, eu passo um catéter pelo colo, eu sei que ela tá ovulando, e eu coloco já dentro do útero aquele material. E eu espero 14 dias para fazer o teste de gravidez. Pronto. Mas, de novo, foi em vivo. Foi nela, foi lá dentro que aconteceu o encontro dos gametas. Agora, alta complexidade, exemplo, fator tubário bilateral. Exemplo, enfim, fator masculino grave, tem vários. Aquele caso que a gente falou, daquela paciente que não quer, porque tem uma doença na família, que não são inférteis, propriamente dito, casais homoafetivos.
De alguns casos tem que ser FIV. Como é a FIV? A gente lembra aquele folículo estimulante, o FSH, que estimulava todo mundo a crescer? Pra ovular, eu queria um só, né, até agora. Pra engravidar em casa, coito e inseminação. Quero um. Na FIV, não. Na FIV eu quero todo mundo. Por quê? Eu vou estimular. Esse remédio, esse FSH que a nossa cabeça faz, eu vou fazer por fora. Então, ou pode ser oriundo de urina de mulheres menopausadas, ultrafiltrados, ou, enfim, tem várias formas de estimular. Tem várias formas, né? Mas resumindo, a gente estimula o folículo a crescer. Todo mundo, não só um. E eu vou acompanhar, e ela faz essa medicação todos os dias. Ela começa a vir mais vezes pro consultório. Eu vou medir o folículo, uma média aritmética de cada um. Eu sei o crescimento deles. Começa a vir a cada 2 dias. Aí, eventualmente, quando tá muito grande, eu dou um remédio que não deixa ela ovular, pra gente não perder tudo. E quando tá no tamanho, eu falo, poxa, provavelmente tem folículo maduro, tem óvulo dentro aqui, maduro, eu disparo a ovulação. Lembra aquele LH? Eu faço de novo. Só que em 36 horas ela vai ovular. Neste caso, em 35, a gente tá no laboratório de reprodução, a paciente dorme, tem uma sedação que é igual de endoscopia, eu vou com ultrassom, lembra que eu tava medindo os folículos? Tenho com uma agulhinha na ponta agora, entro no ovário, entro no folículo, aspiro o líquido e eu estimo que cada folículo tem um óvulo dentro. Tudo isso que eu falei, do primeiro dia até o dia de eu coletar o folículo, 0 a 14 dias, mais ou menos. Nessa sala, eu tô aqui coletando, sai num tubo de ensaio, vai direto pro embriologista. Que em tempo real ela fala, veio 1, veio 2, veio 3. Então assim que a paciente acordar, eu falo, a gente teve X óvulos. Neste dia, o material ou do marido ou de banco de sêmen, enfim, ele vai ser preparado e é injetado a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide dentro do óvulo, 1 a 1. Um espermatozoide dentro de cada óvulo. Isso é FIV. Que loucura, Que né? loucura. Que loucura. É demais, né? É o máximo, não é? Não, você tá falando, eu tô assim, ó. Eu também. Que loucura. Eu tô tentando resumir, mas assim, essa é a diferença dos andares, assim, né? Agora, Ornella, um processo desses, por exemplo, financeiramente falando, de quanto a gente fala? Depende de tudo. Tá, Vamos falar da FIV, que é o mais caro? tá. De remédio. Isso é uma média, tá, gente? Não tem... Depende de muita coisa. Mas, grosseiramente falando, de remédio, o paciente vai gastar de 10, 12, 13 mil reais. Aí tem honorário médico, aí tem laboratório, enfim. Tem todas as outras custas. Se a pessoa quiser fazer, que a gente estava conversando, da biópsia, tem mais custo. Por biópsia, por análise da biópsia. O céu é o limite. E também, cada médico tem um valor, claro. Sim. Que cobra pelo seu honorário, né? Mas a baixa complexidade é infimamente mais barata. Essas opções existem em saúde pública? Não. Olha, com muito orgulho, onde eu me especializei, que foi na USP, é o CRH, o Centro de Reprodução Humana, é gratuito, 100% pelo SUS. Uau! Então, eu ia fazer, perguntar então. também. E Fiquei faz bem Foi lá que eu curiosa. aprendi. É? E acontece faz tempo, que está aberto o CRH. Então faz tem uma opção pública aí pra quem não tem condição Tem. financeira? É fácil? Não. Tá, Existem lugares onde é mais acessível, que tem outros projetos muito bacanas. tá. Mas em São Paulo a gente tem o CRH. Antes, se eu não me engano, tinha o Pérola Byton, que hoje eu acho que não tem mais. Eu acho que seria até legal, de repente, a gente deixar algumas opções. Sim. Depois você puder passar pra Super. gente. A gente coloca na descrição aqui do Eu vídeo, é só acho. clicar em ver mais e aí todas essas opções vão estar aqui no vídeo pra vocês. Eu também quero saber sobre o valor da inseminação. Você falou mais ou menos in vitro, na inseminação quanto mais ou menos esse casal eles gastariam? Ai, de modo geral, assim, uns 5 mil. Tá, bem mais Bem mais barato em do conta. que... Mas não é pra todo mundo. Não. Um casal com indicação absoluta de FIV, não adianta a gente ficar gastando de 5 em 5, sabe? Sim. Por isso tem que saber exatamente quando indicar e pra quem. E tem alguma classificação assim, tipo checklist pra você saber pra quem indicar? Pra Tem cada caso? vários, né? Tem idade da mulher, idade do casal, tempo de infertilidade. Poxa, pessoal, chegou uma mulher pra você com 10 anos de infertilidade, é FIV, né? Se em 10 anos eles não engravidarem em casa... Mas tem muita coisa muito mal diagnosticada também. Por exemplo, tem mulher que chega pra mim que tá 3 anos tentando engravidar, nunca fez uma histerosalpingografia. Que é o exame que vê se a tuba é pérvia. Que o marido nunca fez um espermograma. Gente, como pode? Então, é bom que nós, mulheres, a gente saiba. Poxa, senhora, a gente não engravidou. Tem alguma coisa errada. Procura ajuda. Não aceite o é normal. É normal não engravidar, não. É normal engravidar. E no caso da endometriose, a gente consegue converter, assim, organizando a endometriose pra gente conseguir engravidar de uma forma natural? Ou dependendo do caso, não? Tem que partir pra algum desses tratamentos? A endometriose, né, como eu falei antes, é a principal causa de fator feminino de infertilidade. Porque ela faz muita...
Viu? Tem, assim, várias formas da endometriose atrapalhar a fertilidade. E tem muita gente que tem e nem sabe que tem, né? Muita gente que tem e não sabe que tem. Tem alguns que fazem aderências tubárias, que a pelve fica meio aderida, meio congelada, que o ovário tá ali colado atrás do útero. Tem mulher que tem muita dor na relação. Essa que tem dor na relação, normalmente procura ajuda. Agora, aquela mulher que tem endometriose e nunca fez um tratamento, não fez uma dieta adequada, não fez atividade física, não cuidou da saúde mental, não fez nada que parasse de menstruar. Porque a teoria mais aceita da endometriose é a menstruação retrógrada, né? Então, a lei de sair, vai pra dentro. E onde para, que é endométrio, a gente chama de menstruação, é a camadinha de dentro. Pensa assim, o colchãozinho do bebê. Que quando a gente não engravida, descama, a gente chama de menstruação. Então, a endometriose nada mais é do que tecido de endométrio fora da cavidade uterina. E onde ele para e cola, ele inflama e cresce. Então, ele retroalimenta. Então, aquela mulher que nunca sai? Sai um pouco pela vagina, que é quando a gente menstrua, e não sai a outra, fica colando ali na pelve. Então, mas vamos supor não é o meu caso, mas eu tenho isso, não sei que eu tenho. Tá colando o tempo todo sem eu saber. E a cada ciclo tem uma Mais ainda. E aquilo vai só crescendo. Aí vai aumentando clínica. Tem muita mulher... Veja, tem muita mulher que tem muita lesão e não tem nada de clínica. Não tem o sintoma. E tem mulher que tem muita dor na relação. Muita cólica. Essa vai ver a lesão minúscula. Então, o tamanho de lesão e a clínica não são equivalentes. Mas uma mulher que você vê que tá infértil, tem dor na relação. Dor na relação nunca é normal. Nunca. Então, dor na relação é um sinal de alarme. Fala com a sua médica. E a gente investigou e tem, alguns casos são cirúrgicos, onde a gente tira as lesões. A gente tira, faz uma higiene da pelve. Às vezes tem lesão no intestino. Tem que entrar gastro, tirar um pedaço do intestino. Deixa eu te perguntar uma coisa. E cólica? Cólica é normal sentir? Cólica, assim, sinto que existe meu útero, sinto alguma coliquinha que passa, que não deixa meu dia invalidado. Agora, aquela cólica, que você fica no escuro, em posição fetal. Isso não é normal. Tá. Isso nunca é normal. E aí, qual é o exame de endometriose? Tem vários, mas o meu favorito, e de muita gente, é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal com a pessoa certa. Tá. Porque é um exame técnico dependente, depende de quem tá fazendo. Então, e tem preparo intestinal justamente para limpar bem o intestino, para que a sua pelve possa ser bem estudada. Agora, uma dor incapacitante, exemplo, toda vez que estou menstruada, eu tenho que cancelar minha agenda? Ficar no canto deitada? Eu faço isso. Uma vez por mês eu tenho que cancelar tudo e eu fico, tipo, deitada Não. em posição fetal. Vale a investigação, com certeza. Tá. Além disso, tem a ressonância. Além disso, tem marcadores, enfim. E a clínica, né? A clínica ajuda muito. Eu tenho isso desde muito nova. Pra mim era normal. Tipo, eu já cheguei a desmaiar na escola de Não. cólica. Não, a cólica da endometriose comumente é progressiva. Era de um jeito, tá piorando, tá pior, meu Deus, tá impossível. Mas, né, doença não lê livro. Então, se é uma cólica muito importante, com certeza merece avaliação. E sabe o que falavam pra mim? Que eu quero saber se é mito ou é verdade? Depois que você tem filho, a cólica some. Mas como eu tive Helena de cesárea, não sei se isso funciona pra normal. Não existe isso, não tem uma ligação. Não, porque continuou. Continuou. Não. Não, que pena, né? Seria bom. Às vezes, a gente era uma cesárea, a mulher nunca se queixou de dor, nada diferente, a gente vê um monte de lesão. Eu falo, você tem cólica? Não. E tá cheia de lesão. Eu falo, ai Deus, será que eu falo? Brincadeira, a gente fala porque essa mulher tem que se cuidar. Mas você vê a lesão ali. Tá vendo como a clínica e a lesão não são sinônimos ali? Porque pode não sentir nada e Então, tá mas lá. que coisa, eu encafifei nisso. E essas lesões da endometriose, você diz? Isso. E como é que fica uma mulher que nunca imaginou que tem? E essas lesões, Exato. como é que... Esse é o problema da mulher Então, como é que vai fica tentar essas engravidar lesões? com 38 Tá, que daí que vai nunca estar toda soube. lesionada. e a lesão comeu solta. Você entendeu? E tá tudo tomada a pelve. Não é todo mundo, gente, que vai ter, pelo amor de Deus, mas quem tem? Sim. Você entendeu? Esse é o grande problema, porque ela nunca cuidou. E se ela deixar, por exemplo, uma mulher não quer engravidar, tá? Então Tá. eu decidi que eu não quero engravidar, eu tenho endometriose, não tenho cólica, não tenho nenhum sinal aparente. Isso vira Essas lesões alguma e algum coisa? problema Não vira resulta num câncer. problema? Endometriose não vira câncer, acho que muita gente tem essa dúvida. Mas vai cometer sua vida, com certeza. Vai ficar sempre inflamada, é uma doença inflamatória. A gente tem que lembrar que pra tratar endometriose, eu não vou tratar só a sua pelve. Se eu olhar só pra sua pelve, eu não tô te ajudando. É uma doença inflamatória, tem que te deixar desinflamada. Atividade física, uma dieta anti-inflamatória, a suplementação certa, saúde mental em dia. Fazer você ficar bloqueada. Não é, se você não... Melhor ainda, se você não quer engravidar, a gente bloqueia a menstruação. Tem várias formas de fazer isso. Sabe? Mas tem que cuidar, porque senão a doença vai comendo solta. Não é só a infertilidade que a endometriose causa. É uma doença muito chata. Mas não vira câncer. Nunca vira câncer. Não maligniza Tá. a endometriose. E ninguém morre por endometriose. Ninguém morre de endometriose, De não. endometriose. Agora, falando em congelamento de óvulos.
Qual a idade pra congelar óvulos? Essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta de milhões. De milhões. O quanto antes. Mas quanto antes, quanto? O quanto antes, assim, 10 anos? Claro que não. Tá, sim. Mas a partir do momento... Veja, lembra que eu falei pra vocês? A partir de 35 é uma queda vertiginosa. Sim. Tanto de qualidade de óvulo quanto de quantidade. Tá? Então, às vezes, a mulher de 42 ainda tem óvulo, a qualidade desse óvulo é muito pior. Não é só ter, é ser bom. Agora, o quanto antes, medida razoável. Tenho 25 anos, eu sei que, putz, nos próximos 10 anos eu não quero ter filho, congela. Você vai ter mais óvulo, de mais qualidade. Às vezes, em um ciclo só, você já congela tudo, porque não é, tem isso também. Tem mulher que faz um estímulo, um ciclo de estímulo, e tem 5 óvulos. E não tá bom. A gente quer ter mais, né? Então, vai ter que fazer mais do que um. Quanto antes você faz, mais óvulos você tem, melhor você responde, mais óvulos você vai ter de primeira. Entendeu? Quanto que é uma quantidade boa? Uns 20. Bastante. E quanto tempo dura? Depende da idade da mulher, tá? Mas Tá. 15 a 20. Não tem prazo. Não, o processo. Ah, de fazer? De Igual a congelamento. FIV, igualzinho da FIV. Ah, tá. Tudo que eu falei da FIV, que eu falei que era 0 a 14 dias, até ali, até tirar o óvulo, o congelamento é só aquilo. Tá. Quando você vai fazer FIV mesmo, você injeta o espermatozoide, aquela parte que eu falei, e aí o embriãozinho vai pra estufa. Fecho. Lembrar, pessoal, que a FIV é um funil. Tá? A reprodução é um funil. A base do nosso funil é o número de óvulos que eu tenho. Exemplo. Fizemos agora um ciclo em vocês. Você teve 12 óvulos. Eu vou ter 12 embriões? Não obrigatoriamente. Na verdade, estatisticamente, você não vai ter 10, 12. Então, você fez. A gente fertilizou com o espermatozoide do seu marido. Fecha na estufa. Amanhã eu abro pra ver se de fato foram fertilizados. Daqueles 10, 9 fertilizaram. Fecho. Daqui 3 dias eu abro de novo. Isso tô falando, tem time-lapse, tem outras coisas, mas assim, modo grosseiro. Terceiro dia eu abro. Daqueles 10, 8 estão evoluindo. Fecho. Até o 5º dia, que é o blastocisto, que é o embrião de 5º dia. Então, daqueles 12 que eu comecei, eu tenho 7. Que é quem eu vou transferir pro útero. Então, óvulo não é igual a embrião. Entendeu? E aí, por exemplo, você congelou com 25, e aí agora eu tenho 42 e eu quero ter filho, eu já fui super precavida, com 25 anos, fui lá, Perfeito. congelei. O processo dentro desse espaço que ele está armazenado, ele perde alguma qualidade ao passar dos anos? Não. A tecnologia hoje, a forma de congelamento, ela avançou muito nesses 46 anos. E a segurança do descongelamento aumentou demais também. É um processo 100% seguro? Nada na medicina é, mas é muito seguro em ótimos laboratórios. Né? O congelamento rápido, então não tem risco de ter cristal de água dentro ali da amostra. Mas, de novo, óvulo não é embrião. Então é muito melhor você congelar embrião do que óvulo. Porém, o óvulo é só seu. Embrião é Embrião- quando você mistura os dois, né? E aí tá Isso. o óvulo com o espermatozoide. Gameta com gameta. Tá. É diferente. Mas é difícil também fazer isso, né? Porque a questão Super. de relacionamento, aí você faz esse negócio, Super. putz, separou do cara e aí você tá Perdeu com os o embrião. embriões. Mas tem questões legais hoje, né? Quando você vai fazer um congelamento ou FIV e vai ter embrião excedente, tem, assim, termos vastos sobre várias coisas. O que fazer se um dos cônjuges falecer? Mas você sabe que eu ia perguntar, eu ia fazer uma pergunta disso agora, porque você falou que não tem validade, Não. né? Cara, vamos supor, congelei, sei lá, com 35 anos. Sei lá, por algum motivo não tive, sei lá, morri com 40 e poucos. Que fim dão os meus óvulos? O que você assinou. Então eu tenho uma parte burocrática Super. ali. E E, quais aí são alguém esses, fica assim, sabendo algumas que eu morri e joga fora, mas, sei lá. Não, tem termos. Se um dos dois morrer, aí os dois respondem. Tá. Eu quero faça isso, eu quero faça aquilo. Quem pode usar? Ciclano, Beltrano? É tudo. Quero Algumas- doar pra ciência, não quero doar pra ciência. Algumas dessas questões, assim, mais curiosas que tem desse questionário que você acha, assim? Ai, eu acho que pós-mortem, né, é uma questão bem difícil, né? Porque, imagina, você tá fazendo um tratamento pra engravidar. Você não quer pensar que seu cônjuge vai falecer. Mas lembra, é o que eu falei pra vocês, tem 46 anos essa história. Já morreram pessoas nesse processo. Mas, gente, uma coisa muito louca. Sei lá, você quer engravidar, você não quer. Agora você congela. Sim, Não congelou o embrião, congelou o óvulo. certo. Dá um tempo, morreu. Cara, o Henrique pode ter um filho teu sem você estar aqui ainda. Se ela Mas, deixar. sim, se isso for acordado. Isso. Cara, que grande Por loucura. isso que é uma conversa que precisa ser feita mesmo, com muita parcimônia. Sempre essa hora, lógico, a gente passa os termos com o paciente e se deixa eles sozinhos. Eles têm que resolver. Normalmente eles assinam isso antes, né? Claro, o jeito certo de fazer, leva pra casa, pensa, depois traz assinado. Só que é algo que merece muito debate.
E a Agora, por importância, exemplo, né? A importância é super, porque... E eu Super. penso nisso até em relação ao hospital. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Henrique, assim, tipo... Aconteceu um acidente gravíssimo. Puta, tá em estado vegetativo, não tem chance de voltar, não é morte cerebral... E aí, desliga ou não desliga? Tipo, eu não quero que essa responsa seja dele, que essa responsa seja da minha família, da minha filha. Eu já quero falar, sabe? Olha, essa é a minha decisão. Cenário A é isso. E aí eu sempre fico perguntando isso, meu marido fala, cara, você é muito mórbida. Tipo, olha o que você quer saber. Eu falo, cara, eu não quero ter essa responsa, eu já não tô te deixando com essa responsa. Então você já me fala o que você quer que seja feito, que eu vou fazer a sua vontade. Vocês pensam um pouco nisso? Você acha que mais, mas você, Paola? Não, eu não penso muito. Agora eu tô focada no segundo óvulo, gente. Porque tá, quando vai em casal, tudo bem, porque você tá num acordo de casal. Sim. Mas, por exemplo, tem muita mulher que congela o óvulo, inclusive porque ela não tem um parceiro. Social, chama congelamento social. Então, assim, ela congela por conta própria, de repente, até porque não futuramente ser uma Mãe como é que é? solo. Mãe solo. Como é que fica nesse caso, É dela. esses óvulos dela? É dela, ela faz o que ela quiser com eles. Então, ela precisa. Eu não sei se eu tô sendo muito curiosa, tá? Mas que bom, é pra isso mesmo. Então, mas, por exemplo, sei lá, congelou. Certo. Alguém da família dela precisa saber que ela congelou. Ela vai ter termo. Porque daí como é que acontece? Se acontece alguma coisa com ela, um laboratório nunca vai saber que aconteceu alguma coisa não, com ela. ela paga mensalmente. Exato. Então daí ela para de pagar Tem uma mensalidade. anuidade. É, tem uma anuidade pra você manter Entendi, congelado. tá. Que muita gente, é engraçado isso, acha que isso é mais verdade. caro. Bem lembrado. Que manter congelado é mais caro e não é, tá? o processo é muito mais O caro. processo, a taxa de congelamento, perto do processo, não é nada. Tá. Porque eles ficam congelados num tanque de nitrogênio líquido. Mais ou menos quanto custa pra deixar eles lá? Vou chutar, tá? Tá. Porque eu não sei certinho. bem. Depende, de novo, depende do laboratório. Claro. Mas uns R$1.000, ano. Tá. Aí você já gastou aquilo, agora é o de menos, É, né? poxa, você gastou um dinheirão, né? E é questão de sonho, gente. Tem casal e, veja, no CRH, na USP, onde eu aprendi, tinha casal, porque lá é 100% gratuito. Eles já tinham passado por clínicas particulares, onde eles tinham vendido carro, onde eles tinham feito vaquinha com a família. Então chega num ponto, é o sonho da vida deles, entendeu? É uma questão da família inteira. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida? Ele não tem prazo limite, o congelamento? Então, assim, Não. sei lá. Não, a Emma e a Molly Gibson, que eu falei pra vocês, era um embrião que estava congelado, a mais novinha, há 27 anos. É o embrião mais Longo longevo, que- se eu posso dizer, Uhum. que estava congelado, que gerou um descendente vivo. Mas aí a mulher tenha uma idade. Isso, Né? pra receber. Exato. Por lei, pelo CFM, Conselho Federal de Medicina. É lei. Lei. Eu não posso transferir uma mulher de 60 anos, por exemplo. Aqui que o CFM fala, até 50 anos eu posso transferir. Além disso, eu preciso pedir uma autorização pro Conselho Federal de Medicina. Tipo, olha, a Paola é minha paciente, tem 60 anos, ela quer transferir um embrião, ela tá em estado bom de saúde, passou o cardiologista, essa é a carta do cardio, essa é a carta de não sei quem. Todo mundo acha que ela tem capacidade de gestar sem complicação. Então, ela quer fazer uma FIV, ela tem embrião dela, ou então ela quer receber, né, fazer uma ovo-recepção, pegar um óvulo de uma doadora, fertilizar com o sêmen do marido, ou então de um banco, enfim. E por que lei? Porque você não pode gerar risco para paciente. Tá. Entendeu? É risco de vida. A gravidez, de novo, aquilo que a gente falou, não é doença, é um estado especial de saúde. Mas quantas mulheres de 60 anos você vê grávida por aí? E deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, essa mulher de 60 anos, ela Uhum. quis fazer pegar o embrião e tal, com a idade dela, que já não tá tão, né, mais nova e tal, por mais que os embriões que ela coloque estejam em super Em idade conservados, boa, numa idade né? boa e tal. E de boa qualidade. É. Porque tem isso. Isso gera algum risco da saúde dela com aquilo, a coisa Claro. nova? Tem uma... Gravidez, gente, não é uma voltinha no parque, né? E quanto mais velha a mulher é, mais risco ela tem de hipertensão na gravidez, de diabetes na gravidez, de sangrar depois do parto, enfim. Conforme a idade vai avançando, tem mais risco. Por isso que o CFM fica meio assim, com razão. Não é todo mundo que pode gestar. Ela tem que estar num estado maravilhoso de saúde, entendeu? Desculpa, eu vou espirrar. Fugiu. Olha pra luz pra que luz. vai. Foi. Foi? Passou. Cara, eu tô achando o máximo esse papo, assim, muito curioso, né? Porque É gostoso, né? é muito. E aí você sempre faz caixinha de perguntas dentro do seu Instagram. Uhum. Quais são as perguntas que você mais recebe em relação a isso? A reprodução. É. Pacientes que já estão em tratamento, eu percebo, porque as perguntas são muito específicas. Então, doutora, meu antimileriano, que é um hormônio que fala bastante de reserva, tá tanto, eu tenho X anos, tá bom?
Tem limite de tentativas de tratamento? Não. Não? Não, Não mas desgasta? existe a razoabilidade. Emocionalmente, ok, obviamente desgasta, né? Claro. Mas fisicamente, internamente, assim, não tem desgaste. Coito programado tem algumas medicações. Estimular o ovário várias vezes por boca tem limite. Tá. 6 vezes por toda a medicação, que isso aumentaria risco de algumas doenças ovarianas. Agora, FIV, tem até uma fala, né, que fala que só não vai engravidar quem desistir. Eu tô falando que vai ser com os próprios gametas? Não. Mas assim, se você não desistir, gente, é muito difícil não dar certo. É claro, tem muitos fatores limitantes aí. Dinheiro, saúde física e mental, enfim. Gameta, se você quer só com o seu, realmente, às vezes, não vai ter jeito. Às vezes, os seus gametas não tem jeito, enfim. Mas não tem limite. É aonde você achar razoável, sabe? E que cabe. Dos casais que você recebe no consultório, você acha que essa pressão vem muito mais da mulher? Assim, é uma coisa que pega muito mais na mulher do que no homem, por exemplo? Com certeza. Tanto é que quando eu falo de pedir exame pra homem, eu falo, precisa? Aí eu, sim. Claro que precisa. E eu tenho visto muito mais casal homoafetivo feminino também. E aí, tem várias, enfim, dinâmicas aí. Ou uma faz o processo e a outra quer receber o embrião. Enfim, tem vários arranjos que podem ser feitos. Quando são as duas mulheres, você vê uma parceria realmente, uma aplica na outra, enfim. Tem todo um jogo aí. E quando o casal é heteroafetivo, eu vejo muito a mulher tendo certeza absoluta que é com ela. Então, primeiro, de novo, aquilo que eu falei pra vocês, o casal é infértil. Se o fator é feminino ou masculino, gente, isso é um detalhe. Que o casal não tá conseguindo engravidar, entendeu? Mas a mulher vem com muito mais peso. E acho que até a sobrecarga do processo, né? Durante o Sim. processo, porque eu fico imaginando, tipo, essas aplicações que talvez... Todo dia. E aí fica nas costas da mulher, Da mulher. com certeza. Né? Com certeza, tem isso. Ainda tem isso. Do homem é muito fácil, né? O homem não vai ser sedado. A não ser que tem homens, que tem uma azoospermia, não tem nada. A gente pode tentar achar no testículo. Ou no epidídimo, né? Que é no canalzinho que vai do testículo até o pênis. E aí esse homem é sedado e é feita uma biópsiazinha, ou uma aspiração mesmo, pra ver se a gente consegue espermatozoide lá. Mas normalmente é muito tranquilo pro homem. Sabe uma dúvida pessoal que eu tenho? Quando você faz FIV, que você coloca, na hora de fazer os embriões, são vários óvulos. Não é um... São vários espermatozoides. Veja, fizemos FIV. Tá. Conseguimos os 12 óvulos dela que a gente falou. Pegamos os milhares de espermatozoides do marido. Aí vai pegar... E o óvulo é a maior célula do corpo humano, né? Então depois você vê vídeo, vou mandar pra vocês. O óvulo é desse tamanho, o espermatozoide é desse. E aí eles são aproximados de uma placa. Antigamente, a FIV clássica era o quê? A gente juntava um espermatozoide, um óvulo e ficava ali torcendo, né? Vai lá. Ficava olhando. Isso é a FIV clássica. A ICSI, que revolucionou. Que é isso, de fato, você injeta lá dentro. Então, assim, eu pego o espermatozoide, assim, vai por bem ou por bem. A gente entra no citoplasma do óvulo, larga lá dentro. Mas como que Na marra. é o lance dos gêmeos? Não são os óvulos, Ah, então? boa. Qual é o lance dos gêmeos? É claro que a reprodução assistida aumentou, né, exponencialmente o número de gêmeos. Quanto mais embrião eu transfiro, mais chance eu tenho de ter gêmeos. Então, aí tá um erro. Então, eu tive 7 embriões, que foi o que eu falei de total pra você, então eu vou transferir 4. Se eu transfiro 4, gente, eu não aumento a chance de sucesso. Eu aumento a taxa de complicação. Porque uma gravidez gemelar é uma gravidez de risco desde o primeiro momento. Entende? Então, quando eu tenho gêmeos assim, que eu transferi 3 embriões, os 3 são os trigemelares diferentes, eles são gêmeos só porque estão vivendo no mesmo momento. É diferente daquele embrião que eu transferi apenas um embrião, e ele se dividiu. Ele estava multiplicando célula, dividiu. São gêmeos idênticos, que são os clones. Esse é aquele que é o acaso. A pessoa que tem gêmeos na família não tem os idênticos. Aqueles, sempre tem, são os diferentes. É aquela mulher que ovulou mais de uma vez. Então, quando eu transfiro mais de um embrião, eu tenho mais chance de ter gemelar. A tendência hoje, mundial, é transferir apenas um. Justamente para evitar Mas gemelar. antigamente Muito. seria mais pra poder ver qual ia vingar. Sim, é na isso? Europa faz muito isso ainda hoje. Transfere muito mais. Porque daí a chance de algum ir pra frente é maior, é por isso? Não aumenta a chance de sucesso. Aumenta a chance de complicação. É confuso de entender isso, mas tem paciente que fala, doutor, eu quero transferir o máximo. Às vezes, você tá perdendo chance. Entende? Você tem um embrião euploide, que eu sei que é cromossomicamente normal, por que você vai transferir mais do que um? Um casal jovem, você não fez biópsia, mas um casal jovem, um fator tubar de infertilidade, transfere um.
Mas isso aí, enfim, é muito pessoal. Tem médico que transfere sempre mais que um. Eu sempre quero transferir um. Tá. E deixa eu te perguntar, até na série que a gente tava falando aqui, ela acaba Sim. engravidando e ela engravida que de bom. gêmeos. E cada um é um pai. Daí é outro rolê aí. Ai. Ela fez... Existe não, isso? Como que ela fez isso? Eu não sei como. Ela teve relação com 2 homens, tipo, na mesma semana. Ah, Daí ela engravidou de 2 sim. homens. Mas Puts. eu não sei se isso é realmente raro ou se isso é meio ficção. É raro, raríssimo. Mas não, mas é não é a possível. primeira série que aborda isso. Teve uma outra série, acho que chamava Private Practice, que aconteceu isso. Gente, Mas isso pode existir? pode. Mas ela engravidou naturalmente, não foi tratamento. Ah, tá. Foi naturalmente. Exato. Tratamento não é pra acontecer, pelo amor de Deus. Tratamento, se é pra Pelo fazer amor de direito, Deus. faz direito. Não me... Que susto. Não, Mas foi... ela ovulou 2 vezes, teve relação com 2 homens diferentes no período fértil. Que loucura, gente. O corpo humano é uma loucura. Uma dúvida também sobre banco de esperma. Aqui no Brasil, como que funciona? A gente trouxe outras pessoas que fizeram fertilização in vitro aqui. Legal. A Mariana Kupfer, que foi uma das Legal, pioneiras aqui no sim. Brasil. A Tarine, que fez há pouco tempo, explicou um pouco como o processo avançou e a tecnologia. Super. E agora o que eu queria saber é, no Brasil, como funciona para os homens serem doadores, assim? Olha, uma ótima pergunta. Eu sei o processo do casal comprar, enfim, escolher. Eu não sei como serve pra ser doador. Eu acho que é... Não, acho não. É voluntário, não Sim. é remunerado. No Brasil Tá. não pode. Lá fora tem isso, né? Isso, uma das duas falou e eu lembro. Lá Sim. fora é remunerado. Aqui Inclusive, não. até falou que lá fora é muito comum, por exemplo, os homens os meninos, né? Falarem, vou pagar a faculdade, então eu preciso de Isso. tantos dólares. Exato. Então, assim, pra conseguir esse dinheiro, quantos eu preciso vender? Fazer. É. Vocês já viram aquela série de um homem que tem mais de 1000 filhos? E não pode, tá? Existe regra, por exemplo. Se você doou numa clínica, você não pode doar em uma outra tão perto. Tem um controle disso, não é assim. E esse homem, ele foi até processado, enfim. Ele não pode fazer isso. Ele fez por dinheiro, porque lá fora pode. Aqui, no Brasil, não tem que ser anônimo, não pode ser... É voluntário, né? Voluntariado não pode ser pago por isso. E pra escolher, cada vez mais você tem mais informação. Então, o mais interessante, na minha opinião, óbvio, além do fenótipo, né? Tem que parecer com a família. E características de doença. Então, quanto mais você souber de doença da família, porque você tem que saber o histórico, né? Porque é importante pra vida desse serzinho que vai ser gerado com esse material genético. Enfim. E falam, né? Não lembro agora qual das duas falou, mas que foram ver, assim, 3ª, 4ª geração da Catarina. família, que Tem de o tudo. estudo é bem complexo. Tem A alguns pesquisa que é quanto bem mais você completa. paga, mais informação você recebe. Então, foto deles na infância. Tem um casal de meninas, pacientes minhas, que elas mandaram, doutora, o que você acha desse ou desse? Você consegue ver foto da infância, mas eles compraram de um banco de fora. Ai meu Deus, não sei, que responsabilidade. Eu falei, eu não vou escolher não, escolham vocês. Elas, não, a gente tá em dúvida desses dois. E eu sempre falo pra essa hora, pra ser uma hora legal. Sabe, que seja uma hora Leve. leve. Porque não é tudo isso, tá? De pensar, parece que é muita coisa, não é. Realmente é 0 a 14 dias, o mais difícil tá aqui. E claro, financeiro, mas emocionalmente é o mais difícil. Viver tudo isso. Então, quanto mais leve for o processo, puxa, é tão melhor. E essas camadas psicológicas, quando você faz um FIV, obrigatoriamente a pessoa tem que estar fazendo terapia ou tem que estar junto com um psiquiatra? Eu pergunto isso porque a gente estava conversando com a Tarine aqui e ela trouxe uma parada que eu falei, caramba, tem uma questão psicológica aí, que era de outros irmãos da filha. Por isso que eu então, falei assim, que esse cara que tem 1000 filhos não podia ter feito isso. Tem um filme, acho que é De Repente Pai. Esse moço, eu não vi o documentário, mas eu vi a chamada desse moço que fez isso que não pode. É criminoso. Sim. Além disso, assim, no CRH, na USP, tem que passar com a psicóloga e tem que ser aprovado. Se ela não aprova o casal, vai inapto. Não faz tratamento. Então, Porque geram várias camadas psicológicas, né? Sim. Imagina o seu filho, aí você quero que ele conviva com o irmão. Não, mas não é o irmão. Aquela família tá fechada entre eles. Tipo, não é irmão de ninguém. Eu fiz o meu processo aqui. E não é tô aqui. mesmo? Exatamente. até porque você não vai saber. Você não vai ter contato. Entende? É um tema... Eu entendo que desperta muita curiosidade, porque realmente, aí é irmão, não é irmão, não é irmão. Biologicamente é o mesmo doador de gameta. Sim. Mas existe um cuidado para que não seja, né, próximo. E esse cuidado é real, né? Tem pessoas que estudam isso, então tem um super cuidado, né, com a compra do sêmen, enfim. Aqui no Brasil também? Também tem que ter. Tá. E aí, os seus pacientes, você indica, tipo, esses tratamentos psicológicos ou você mesmo já Sempre consegue? indico. Sempre. Sempre indico. Tá.
Sempre eu falo que realmente é tão importante quanto todo o resto. Tá. Porque é importante mesmo, principalmente quando não deu certo de cara. Então, aquele casal... Porque assim, isso é legal a gente falar. As pessoas fazem tratamento e acham que é 100%. Não é. E, estatisticamente, a maior chance é que não dê certo. Só que eu tô falando, vamos pensar, vai em 35%, 36% de taxa de sucesso de uma FIV, de um casal que tinha 0 em casa. Tinha 0. Eu tô acrescendo 36, 37. O embrião biopsiado, quase 60%. Que eu sei que é cromossomicamente normal. Só que, de novo, não é 100%. Então, eu gosto muito de alinhar a expectativa no tratamento pra que não haja uma quebra tão grande, entende? Tipo, nossa, E uma frustração, tinha né? certeza que eu tava grávida. Mas eu ia dizer que eu acho até vai além, né? Até a expectativa em cima dessa criança que depois nasce, Sim, né? Sim. É um desejo tão grande, né? Eu te quis tanto. Sim, a gente trabalhou tanto pra ter você. E essa criança não te deve nada. Não deve nada a mais, Pois é. eu digo. Então, ó, um resumão aqui pra quem ficou até aqui. Congelamento de óvulos o quanto antes. A partir de uns 25 é uma idade show. Sim. Tipo assim, você Óbvio tem o assim, sonho de ser mãe? Exato, óbvio assim. Vai ai, demorar? Minha ideia é ter daqui uns 3 anos. Não, com 28 você vai estar show ainda, mas se a ideia... Outra coisa também. Tenho 33, eu quero ter 3 filhos. Não comecei ainda? Congela. Porque pro primeiro tá tudo bem. Pro segundo também, e o terceiro? Você vai estar com avançado da idade já. Sim, também tem que fazer essas contas, é verdade. Tem que Tem que pensar... ver quantos filhos você quer ter. Tem que pensar além. E outra, eu acho que é isso. O não poder ter filho hoje tá extremamente distante, né? Porque por mais alguma complicação que você tenha, algum problema de infertilidade, Sim. tem caminhos alternativos, né? E outra resumão aqui, não só pagando, né? Você tem Exato. opções que são mais baratas, opções gratuitas. Lembrar Então, que é tudo pelo SUS, né? Pelo sistema de disposição de vaga do SUS, então é tudo. Você vai na sua unidade básica de saúde, se você for fazer pelo SUS. Você passa com a médica, que te indica, ela tem que te referenciar para o serviço de infertilidade. Você vai ser colocado num sistema que chama CROSS, que busca essas vagas, enfim. É tudo muito certinho. demora muito o processo, assim, ou não? Já demorou mais. Tá. Já demorou mais. Acho que hoje realmente tá bem mais rápido. Só que tem muita gente infértil, né? Congelamento tem também? Não. Gratuitão. Não. Que pena. Se Deus quiser um dia, mas não. Tá. Eu amei esse papo, gente. Adorei. Esclareceu muitas coisas. Ai, que Quero bom. você sempre aqui. Ai, Eu quero sempre. A gente podia fazer poder colocar pergunta aqui, aí a Sim. doutora Ornella abre uma caixinha de perguntas só pra Com as perguntar suas. as dúvidas da Vamos Mental fazer? Off. Dúvida mental off. Perfeito. Pode ser na semana que a gente Pô, é. publicar. O que sobrou de dúvida? Porque às vezes é assim, a gente Pós, muita né? curiosidade, a gente pergunta Sim. muita coisa, mas sei lá, de repente quem tá vivendo isso Claro. tem mais dúvidas que a gente não Gente, perguntou. Tem mais um mundo inteiro. Então, né? é É isso. todo um sei lá, universo. Assim, ai, gente, olha só. A ela gente esqueceu tá de só na perguntar tal pontinha coisa. do iceberg. Então, se você aí de casa tem a sua dúvida, você pode deixar, inclusive, nos comentários desse vídeo aqui, que a gente já faz um compiladão, chama a doutora Ornella pra sanar todas elas numa próxima. Eu amei o papo, obrigada. Eu amei. Obrigada a vocês. Eu amo vir aqui. Adoramos. Obrigada. E agora vai vir mais? Por favor, vocês me chamem Vai sempre. vir mais, que agora a gente vai fazer. A doutora Ornella vai ser contratada. E hoje eu cheguei de primeira, gente. Cheguei, acertei o lugar. Da outra vez eu errei tanto. Sério? Ah, gente, qual é o meu problema? Agora você tá em casa, que E é você muito precisava... fácil, né? É muito fácil. Mas eu, ó, Difícil não é. Dá uma rodada dei, aqui. dei. Mas me salvaram. Foram te pescar, foram te pescar. Tinha alguém com a mãozinha. Agora já tá em casa. Ah, tô em casa. Muito obrigada. Tá com 3 Obrigada a aí vocês. grávidas, né? Bem encaminhadas. qualquer hora, A gente ficou é. tensa. Cada vez que esse telefone vibrava, que a gente só se olhava, gente. Deu Tem- certo. Tem 3 grávidas aí pra parir. Cada Tem. vez que o telefone vibrava, a gente só se olhava. Deu tudo certo, deu tudo certo. Nossas então- horinhas ficaram garantidas aqui hoje. Muitíssimo obrigada. Ó, é Obrigada a verdade, ó. Da outra vez que você veio, não tinha brinde, ó, da Tinha Madeira. sim, eu Mas tem ganhei meu seu livro. Que eu amei demais, eu li tudo. Ah, Eu ri, eu chorei. É o máximo, né? O É o livro da máximo. Paula é incrível. Nossa. Eu era uma mãe perfeita até me tornar uma. Esse Diário de uma título é maternidade maravilhoso. real. Vai estar aí pra vocês, vai estar na descrição do vídeo também. E a gente tem nossa parceira agora, que é Maderê. É uma tem mãe. cada vez gente, que você ganha um presente, hein? Ai, Gente, se ela vier de novo, a gente tem que fechar mais parceria, hein? Obrigada. Vou Maderê, a Natália que faz à mão. E assim, são que brinquedos demais. educativos em madeira. Eu amo.
são incríveis. Tem As coisas crianças... maravilhosas. Ela tá fazendo, desculpa te cortar, mas ela tá fazendo um negócio agora pro Natal. Gente, eu vi Papai Noel, Rena, trenó. Coisa mais linda pras crianças brincarem, sabe? Eu Com amo brinquedinho. brinquedo de madeira. Eu E a Helena amo. ama, ela vem aqui, começa a brincar, fazer historinha. Os Claro. filhos da Paola vêm. É incrível. A gente tá com o QR Code aqui, ó. Se você estiver assistindo a gente Ai, pela sua gente. televisão, é só apontar a câmera do seu celular que vai direto, mas tem na descrição do vídeo também o link pra você adquirir Maderê, brinquedos em madeiras. E a borboleta é Olha que nosso... lindo! o nosso significado de transformação, né? Da maternidade, da Ai, que mulher, lindo, das nossas gente. fases. Pra Donatella e pro seu pequeno também brincarem Não, eles vão amar. bastante. Eles vão Fazerem amar. um quebra-cabeça e... Eu adoro enfim. brinquedo de madeira. Eu adoro uso brinquedo muito, de madeira. adoro. Eu também gosto muito. E eu gosto, assim, sabe? Que cria historinha. Eu não Eu sei. também. Que, né? Estimula a criatividade, enfim. Né, sem reclamar de outros, mas com muita luz, muito estímulo. Eu gosto, eu acho Tanta assim. gente, né? Imagina eles. Exatamente. Não é? Exato. E também a Blue, né, Rubia? Que agora é nossa parceira aqui, oficial do programa. A Blue, a gente Nossa nova ama. patrocinadora para tratar a Legal. imunidade dos pequenos e também gripes e resfriados. E já é um medicamento que eu uso em casa, então eu fico muito feliz dessa parceria, do nosso primeiro patrocinador. Ser uma coisa que que eu legal. já tenho no coração, que eu já tenho na minha casa e que eu dou pra Helena. Se você gostou desse episódio, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Quinta que vem tem mais às 8 da noite, né, Paola? Se Deus quiser, a gente espera vocês. Tchau! Um beijo.